1990. Uma decisão de 3 linhas no Diário Oficial. Nenhuma empresa citada pelo nome. Nenhum protesto. Em 12 meses, as vendas da única montadora que o Brasil já teve, a que desenhava o próprio chassi, a própria carroceria e o próprio motor, caíram praticamente a zero. O nome dela era Gurgel. Uma década antes, era o maior caso de sucesso da engenharia brasileira. Uma fábrica independente, erguida por um único engenheiro, numa cidade do interior paulista, exportando e disputando espaço com as multinacionais. 6 anos depois daquela decisão, o portão foi fechado pela última vez. Lá dentro, carros pela metade seguiam parados na linha de montagem. As máquinas seriam vendidas como sucata. A Gurgel não morreu por fazer um produto ruim. Não morreu por atraso tecnológico. Pôs um carro elétrico na rua em 1964, quase 30 anos antes do resto do mundo. Não morreu por falta de comprador. Então, como é que uma montadora morre tendo tudo de que precisava? Rio Claro, São Paulo. De 1969 a 1996. Esta não é uma história sobre carros. É sobre o que um país faz com aquilo que sempre disse querer. Franca, interior paulista, 26 de março de 1926. Nasce ali João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Em 1949, formando da Escola Politécnica de São Paulo, ele recebe do orientador um tema simples: projetar um guindaste. Mas o que ocupava a cabeça do estudante era outra coisa. Um carro pequeno, de 2 cilindros, pensado para gente comum. Ele o batizou de Tião. Ao mostrar o projeto, ouviu a frase que carregaria pelo resto da vida: carro não se fabrica, se compra. O professor não estava sendo cruel. Estava sendo realista. O Brasil do fim dos anos 1940 não tinha indústria automobilística. Carro era artigo importado, símbolo de classe, coisa que chegava de Detroit ou de Turim. A ideia de um brasileiro sentar, desenhar um automóvel inteiro e depois fabricá-lo estava fora do que se considerava sério. Levaria 20 anos para provar que o professor estava errado. E o caminho começou dentro da própria indústria que ele queria enfrentar. Em 1953, especializou-se no General Motors Institute, nos Estados Unidos. Trabalhou na Buick e na General Motors. Aprendeu a fabricar automóveis exatamente onde os automóveis eram fabricados. De volta ao Brasil, veio a segunda lição: a que não se ensina em sala de aula. Em 1958, fundou a Moplast, uma moldadora de plásticos que começou produzindo letreiros luminosos. Parecia um desvio. Era a base de tudo. Ali ele aprendeu a moldar plástico em escala. No início dos anos 1960, veio o obstáculo decisivo. Nenhuma montadora instalada no país queria vender motores para ele. A saída foi fabricar o Gurgel Júnior, um carrinho para crianças movido a motores estacionários, e depois karts de competição. Em 1964, criou a Macan, uma revenda Volkswagen, que também produzia karts, minicarros e um transportador industrial chamado Mocker. Um engenheiro formado na Politécnica, treinado pela General Motors, fabricando brinquedos motorizados. É fácil ler isso como fracasso. Era aprendizado. Plástico, chassi, produção em pequena escala e a paciência de quem não tem fornecedor. Em 1966, no Salão do Automóvel, apresentou o Ipanema, um buggy com chassi e mecânica de Fusca. O primeiro veículo de rua com o sobrenome dele na frente. E então, em 1º de setembro de 1969, nasce a Gurgel Motores. 4 funcionários. $10 mil de capital. Nenhum sócio estrangeiro, nenhuma tecnologia licenciada, nenhuma linha automatizada. A primeira família de produtos saiu com nomes que já diziam tudo: Ipanema, Enseada, Augusta, Chavante. Carrocerias de fibra de vidro sobre mecânica Volkswagen. E a fibra não era modismo. Era engenharia de quem conhece o próprio país. Num território com milhares de quilômetros de litoral salgado e sol o ano inteiro, carroceria de aço apodrece por dentro. Fibra não. Os Gurgel vendiam bem em fazendas e no litoral por um motivo áspero e simples: aguentavam. No começo dos anos 1970, apareceu o Chavante XT, o primeiro sucesso de vendas da marca.
A oficina da capital ficou pequena. Em julho de 1973, a empresa comprou um terreno em Rio Claro, cidade do interior, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo. Em maio de 1975, a fábrica foi inaugurada e a produção começou ali. Rio Claro vivia de agricultura e de ferrovia. A chegada de uma montadora mudou aquela cidade de um jeito que ninguém previu, inclusive no dia em que ela desapareceu. Em 6 anos, um homem a quem disseram que carro não se fabrica tinha fábrica própria, linha de produtos e um lugar no mercado que ninguém julgava possível. A parte difícil ainda estava por vir. Mas antes disso, uma pergunta. O que exatamente ele havia construído? O que os engenheiros ainda lembram da Gurgel não são os números de venda. É o jeito como a empresa resolveu problemas que não tinha dinheiro para resolver da maneira convencional. A invenção mais importante chamava-se Plastil. Um automóvel comum tem carroceria de aço estampado. E estampar aço exige prensas gigantescas que custam dezenas de milhões de dólares. A Gurgel não tinha esse dinheiro e nunca teria. Então fez diferente. Tubos de aço de seção quadrada, revestidos por plástico reforçado com fibra de vidro, formando um conjunto sólido e único. O resultado era rígido, leve, dispensava a linha de prensas e não enferrujava. A empresa patenteou o sistema desde o início de sua aplicação e passou a oferecer o que nenhuma montadora no país oferecia: garantia de 100 mil quilômetros contra corrosão e torção. Numa época em que carro brasileiro apodrecia em silêncio, aquilo era quase uma provocação. Conta-se que, na própria fábrica, havia um taco de beisebol à disposição dos visitantes. O convite era direto: bater com força na carroceria. Antes da pintura, evidentemente, não amassava. A segunda invenção chamava-se Select Traction. Tração nas 4 rodas é cara. Gurgel resolveu o problema com mecânica pura. 2 alavancas instaladas ao lado do freio de estacionamento, capazes de frear seletivamente cada uma das rodas traseiras. Todo diferencial carrega o mesmo vício. Quando uma roda gira em falso, é por ela que a força escapa. No atoleiro, o motorista freava a roda que patinava e o torque migrava inteiro para a que ainda tinha chão. Na prática, era um bloqueio de diferencial, feito de cabos e alavancas em vez de eletrônica. O veículo saía mais leve e mais econômico do que sairia com 4 rodas motrizes, e a eficiência era quase a mesma. Na linha 1979, o conjunto ainda vinha acompanhado de um guincho mecânico com 25 metros de cabo. Por trás das duas invenções está a mesma cabeça: não copiar a solução do rico, e sim encontrar a solução do próprio caso. Carro Gurgel não era rápido. Era feito para durar, para ser consertado numa oficina de beira de estrada, para rodar em chão de terra onde um sedã importado partiria ao meio. Empresas de reflorestamento os compravam justamente por isso. Saíam mais baratos que um Toyota e aguentavam o mesmo serviço. Faltava ainda a peça mais difícil de todas, mas ali, no fim dos anos 1970, o método já estava pronto e o mercado começou a responder. Se for preciso escolher um único instante para emoldurar o auge da Gurgel, esse instante é 1979, no Salão do Automóvel de Genebra. A linha inteira da fábrica atravessou o Atlântico e foi montada entre os estandes de Mercedes, Fiat, Renault e Porsche. Não um modelo isolado, levado como demonstração. A linha inteira. Para entender o tamanho daquilo, é preciso olhar o que veio imediatamente antes. O carro que fez o nome da marca foi o Chavante X12, de 1974. Teve versão de capota de lona, versão de teto rígido em fibra, versão específica para exportação e uma reservada às Forças Armadas. O X12M, pintado na cor padrão do Exército e equipado com acessórios próprios. A encomenda militar foi grande o suficiente para dar novo impulso à produção. O sucesso foi tamanho que em 1977 e 1978, a Gurgel se tornou a maior exportadora brasileira na categoria de veículos especiais e a segunda colocada em produção e em faturamento. Cerca de 1/4 de tudo o que saía da linha deixava o país.
A fábrica entregava 10 veículos por dia. Rodavam em fazendas da Nicarágua, em estradas de areia da Jamaica, no Panamá, no deserto da Arábia Saudita. 10 por dia. Para uma montadora global, esse número é erro de arredondamento. Para uma empresa independente, erguida por um engenheiro que começou com 4 funcionários, era um fenômeno. E havia os nomes: Chavante, Ipanema, Itaipu, Carajás, Tocantins, povo indígena, praia, usina, serra, rio. Nenhum deles tentando soar europeu. Um manifesto escondido dentro do catálogo de vendas. Ainda em 1979, vieram o X15 e o X20. O primeiro, um jipão de 2 ou 7 lugares com meia tonelada de carga, testado por guarnições militares e nas piores estradas da Amazônia. O segundo, uma picape de cabine rígida com a mesma capacidade. A família cobria fazenda, obra, quartel e litoral. Mas a coisa mais espantosa que a Gurgel fez, nesse período, praticamente não vendeu. Em 1974, em pleno choque do petróleo, no Salão do Automóvel de São Paulo, João Gurgel apresentou o Itaipu E150. O nome vinha da hidrelétrica erguida na fronteira com o Paraguai, então a maior do mundo. Era um minicarro urbano de 2 lugares, totalmente elétrico, com baterias recarregáveis em qualquer tomada doméstica. O primeiro veículo elétrico desenvolvido na América Latina. 1974. 3 décadas antes de carro elétrico virar vocabulário corrente da indústria mundial. Em 24 de junho de 1980, a empresa lançou a pedra fundamental de um galpão dedicado exclusivamente a veículos elétricos, dentro do terreno de Rio Claro. No ano seguinte veio o Itaipu E400, uma van elétrica com motor Vilares de 8 kW e autonomia em torno de 80 km. E ela rodou de verdade. Entrou nas frotas de companhias estaduais de energia espalhadas pelo país. Este é o topo da curva. Uma montadora privada brasileira, sediada no interior, exportando, fardando veículos para o exército, entre as maiores do seu segmento, e tocando um programa elétrico décadas à frente do resto do planeta. O período se encerra em 1984, com o veículo mais sofisticado que a fábrica produziu, o Carajás. Motor 1.8 refrigerado a água, o mesmo do Santana, na dianteira. O conjunto de transmissão na traseira. E, ligando os dois, o Torque Tube System, um tubo de aço com a árvore de transmissão correndo por dentro. A solução equilibrava o peso do carro ao custo de exigir trocas de marcha mais lentas. O Carajás virou o utilitário fora de estrada mais vendido do Brasil. Tudo subia. Em São Paulo, em Genebra, nas fazendas do Centro-Oeste, o nome Gurgel significava uma coisa muito concreta. A prova de que brasileiro dava conta. E era exatamente essa crença que seria usada, poucos anos depois, como arma para matar a empresa. 7 de setembro de 1987, Dia da Independência. Naquela data, João Gurgel apresentou o projeto que ele próprio considerava o ponto mais alto da carreira. O Sena, Carro Econômico Nacional. Escolher justamente o 7 de setembro não foi coincidência. Era o argumento inteiro comprimido numa data do calendário. Gurgel chamou aquele de o Dia da Independência Tecnológica Brasileira. O nome, porém, não sobreviveu ao lançamento. Senna soava como Senna. E Ayrton Senna era, naquele momento, uma das maiores celebridades do país. A defesa do piloto recorreu à justiça, alegando que a montadora poderia estar tentando associar sua imagem ao novo produto. O pedido foi aceito. A Gurgel teve de abandonar o nome original. Entre o anúncio e a chegada às lojas, o carro ainda carregou por um tempo a designação Gurgel 280. Quando as vendas enfim começaram, o nome definitivo já era outro. Assim nasceu o BR 800, batizado por ordem judicial. O carro mais brasileiro da história do Brasil precisou trocar de nome por causa do brasileiro mais famoso do mundo. O que estava debaixo daquela carroceria, no entanto, era o que realmente importava. O motor chamava-se Enertron, 2 cilindros, 792 centímetros cúbicos, bloco em liga de alumínio e silício, material que até então aparecia apenas em carros japoneses e alemães avançados. 32 cavalos, projetado e desenvolvido dentro da própria fábrica, em Rio Claro.
Não era potência, era soberania. Um motor de automóvel é a peça mais difícil de fazer. Exige metalurgia, banco de provas, anos de ensaio e uma cadeia de fornecedores que o Brasil daquela época mal possuía. Nenhuma empresa nacional havia levado um projeto desses até o fim. Antes do Enertron, todo automóvel que rodava no país, inclusive todos os Gurgel anteriores, carregava dentro de si alguma peça que pertencia a outra pessoa. Chassi próprio a fábrica já tinha. Carroceria própria também. Faltava o coração. Com aquele motor, a Gurgel se tornou a única montadora brasileira a dominar as três coisas ao mesmo tempo: chassi, carroceria e motor. O carro em volta dele era deliberadamente modesto, pouco menos de 3,20 metros de comprimento, 650 quilos, câmbio de 4 marchas, vidros planos para baratear a produção, movido a gasolina, e uma promessa que virou o centro de toda a campanha: consumo em torno de 25 quilômetros por litro. Não era um carro bonito, não era um carro rápido, era um carro que prometia custar pouco para comprar e quase nada para andar. O comprador imaginado tinha rosto e endereço. A família que até ali só chegava a um automóvel usado, de terceira ou quarta mão, comprado com receio e mantido com dificuldade. Havia apenas um problema, e ele era do tamanho do sonho. Colocar um automóvel inteiramente novo numa linha de produção custa uma fortuna. Ferramental, moldes, ensaios, homologação, rede de assistência espalhada pelo país. A Gurgel Motores não tinha esse dinheiro. Nenhum banco privado financiaria uma montadora independente do interior para brigar com a Volkswagen, a Ford, a General Motors e a Fiat. Era uma dívida grande demais para o tamanho da empresa e uma aposta grande demais para qualquer sócio convencional. Se o dinheiro não viesse, o projeto morria antes de nascer. Então João Gurgel fez algo que a indústria brasileira nunca tinha visto. Em maio de 1988, a Gurgel colocou no mercado 10.000 lotes de ações da própria empresa. A meta era levantar 60 milhões de dólares. O mecanismo tinha uma engenhosidade própria. Quem comprava não estava apenas investindo, garantia o direito de receber as primeiras unidades do BR-100 saídas da linha. Ação e carro vinham amarrados no mesmo pacote. E a campanha publicitária não falou de juros, nem de dividendos, nem de retorno sobre capital. Falou de orgulho. Perguntou ao brasileiro se ele recusaria o convite, caso Henry Ford aparecesse oferecendo sociedade. O público comprou 90% dos lotes. Vale parar nesse número. Não eram fundos de investimento. Não eram bancos. Eram cerca de 8.000 pessoas físicas. Médicos, fazendeiros, donos de loja, engenheiros, funcionários públicos. Tirando dinheiro da poupança para comprar um pedaço de uma montadora. Nenhuma delas fez isso depois de estudar um balanço. Fizeram porque acreditavam numa ideia: a de que o Brasil deveria ter um carro seu. A imprensa da época chamava João Gurgel de o Henry Ford brasileiro. Naquele momento, a comparação não soava exagerada, e havia mais do que entusiasmo popular sustentando o projeto. O presidente José Sarney apoiou o BR-800 pessoalmente. O governo garantiu a Gurgel empréstimos de banco estatal sem exigir garantias reais. E, acima de tudo, concedeu ao carro um benefício fiscal. O IPI, imposto que incide sobre produtos industrializados, foi reduzido a uma alíquota simbólica, muitas vezes menor do que a cobrada de qualquer outro automóvel no mercado. Era isso, mais do que qualquer solução de engenharia que tornava o BR-800 competitivo. O carro não era barato porque a Gurgel produzia com mais eficiência que a Fiat ou a Volkswagen. Ela não produzia e jamais produziria. O carro era barato porque o Estado brasileiro decidiu que o primeiro automóvel nacional merecia ser tratado de forma diferente. No fim de 1989, a euforia atingiu o ponto máximo. As ações da Gurgel eram negociadas com ágio de 100%, o dobro do valor de emissão. A frota de testes, distribuída entre os próprios acionistas, chegou a 5.000 veículos, considerada na época a maior frota de testes do mundo. A meta declarada era produzir 60.000 carros por ano até 1996, 60.000 por ano. Uma fábrica que, no melhor momento da sua história, entregava 10 veículos por dia,
Projetava-se agora numa escala 30 vezes maior. Havia otimismo suficiente para acreditar. Havia 8.000 sócios com dinheiro dentro. Havia um presidente da República do lado. Havia um motor nacional funcionando. Havia uma fábrica no interior paulista com pedidos na fila. E havia, sob tudo isso, uma fragilidade que ninguém quis enxergar naquele momento de festa. A vantagem da Gurgel não estava dentro da fábrica. Não estava no Plastil, não estava no Enertron, não estava na linha de montagem de Rio Claro, estava numa linha de texto de um decreto. Nada do que a engenharia brasileira construiu ao longo de 20 anos tinha o poder de baixar o preço daquele carro ao nível em que ele estava. Quem baixou foi uma canetada. Uma decisão administrativa tomada em Brasília que podia ser revista a qualquer momento por qualquer governo seguinte. E aquilo que se cria com uma assinatura pode ser apagado com outra. Até aqui, esta é a história de um homem que fez o impossível. A partir daqui, ela fica mais difícil de contar. Porque a Gurgel não foi apenas vítima de decisões alheias. Parte do que a derrubou foi construída dentro da própria fábrica. E começa pelo preço. O BR-800 só podia ser comprado por quem também adquirisse 750 ações da empresa. Ação e carro vinham no mesmo pacote. E o pacote tinha um custo total. Somados os dois valores, o resultado desmontava a premissa inteira do projeto. O carro econômico nacional saía mais caro que o Chevrolet Chevette, o automóvel novo mais barato à venda no Brasil naquele momento. E um carro visivelmente maior, mais espaçoso e mais capaz. Um carro popular que custava mais que o carro mais barato do mercado. Aqui aparece a primeira armadilha do projeto. E ela é elegante demais para ser acidental. O dinheiro que viabilizou o BR-800 veio da venda de ações. Mas a mesma exigência que levantou o capital empurrou o preço final para cima. O carro foi financiado pelo próprio comprador e cobrado dele 2 vezes. A conta não fechava justamente para quem o projeto dizia querer atender. A família que até ali só alcançava um usado de terceira mão não tinha como chegar àquele pacote. Quem comprou foram pessoas com poupança disponível para investir. O carro do povo nasceu como produto de classe média com dinheiro guardado. E então veio o carro. Ele chegou ao mercado com pressa e chegou com defeitos de projeto. O alternador não fornecia ao sistema elétrico a corrente necessária. O spring shock, conjunto de mola e amortecedor dianteiro, desenvolvido pela própria fábrica, vazava e perdia o efeito. O espaço entre os pedais do acelerador e do freio era estreito demais. E a relação do diferencial era longa ao extremo. Escolhida para economizar combustível, cobrava o preço em desempenho. Somem-se o acabamento simplificado, o espaço interno reduzido e uma construção que não transmitia solidez. A promessa de consumo que sustentava a campanha era alta o suficiente para transformar quase qualquer resultado real em decepção. Nada disso teria peso decisivo num carro comum. Mas o BR-800 não era um carro comum. Ele havia sido vendido durante 2 anos como um acontecimento nacional. Os primeiros proprietários também não eram consumidores quaisquer, eram sócios. Tinham colocado dinheiro na empresa, esperado na fila, acompanhado o noticiário. Chegaram à concessionária esperando receber a prova de que o Brasil sabia fazer automóvel. Boa parte da expectativa criada durante o desenvolvimento acabou frustrada. O encanto inicial se desfez depressa. É preciso dizer em favor da fábrica que nada disso é incomum num primeiro carro. Volkswagen, Fiat e General Motors erraram muito mais, em muito mais modelos, ao longo de décadas, e tinham milhares de engenheiros, orçamento de desenvolvimento e tempo para corrigir. A diferença é que elas tinham margem para errar. A Gurgel não tinha. Havia uma crítica mais profunda, e ela vinha dos próprios admiradores de João Gurgel. Para um carro que precisava ser barato, a escolha do motor foi cara demais. Um bloco de 2 cilindros verticais em linha, em ferro fundido, custaria bem menos para produzir do que o bicilíndrico Boxer em liga de alumínio e silício. E o refinamento não se convertia em vantagem para o comprador, convertia-se em preço. A mesma lógica valia para o arrefecimento. Para um mercado de país em desenvolvimento, uma solução mais simples teria bastado. Cada escolha sofisticada saía do bolso de quem se pretendia atender. Era o dilema permanente do engenheiro que fundou a empresa.
Ele projetava o carro que queria construir, não necessariamente o carro que o mercado conseguia pagar. E projetava sozinho. A Gurgel Motores era uma empresa de decisão centralizada. Tudo passava pelo fundador. Isso deu à marca uma coerência técnica que nenhuma multinacional teria. E tirou dela a capacidade de reagir depressa quando o cenário mudou. Faltava uma equipe administrativa forte ao lado do engenheiro. Faltava alguém com autoridade para dizer não. Enquanto isso, capital pesado seguia sendo investido em projetos que nunca chegaram a se concretizar. E por trás de tudo, o problema que nenhuma engenhosidade resolve: escala. Enquanto Rio Claro entregava algumas dezenas de veículos por dia no seu melhor momento, as fábricas do ABC Paulista produziam milhares. Na indústria automobilística, escala não é vantagem competitiva, é condição de sobrevivência. O custo de desenvolver um modelo se divide pelo número de unidades vendidas. Dividido por 1 milhão, desaparece. Dividido por alguns milhares, tritura a empresa. Um sinal de alerta já havia piscado antes, e quase ninguém leu direito. O programa elétrico, o maior orgulho técnico de João Gurgel, morreu silenciosamente antes do resto. O motivo era simples e implacável. As baterias da época pesavam demais. Levavam até 10 horas para carregar e entregavam pouca autonomia. A linha Itaipu foi descontinuada. Em retrospecto, aquilo era uma profecia em miniatura. Gurgel acertava com frequência, mas acertava cedo demais, num lugar sem recursos para esperar o mundo alcançá-lo. Ele pôs um carro elétrico na rua em 1974. 3 décadas depois, a mesma ideia criaria uma das empresas mais valiosas do planeta. Só que na Califórnia, não em Rio Claro. Agora a pergunta incômoda: se o carro já era caro, se tinha defeitos, se a fábrica não tinha escala nem gestão para brigar de igual para igual, o que exatamente uma decisão de imposto ainda podia matar? A resposta é o eixo desta história. O benefício fiscal nunca corrigiu nenhum daqueles defeitos. Ele apenas os cobria. Enquanto o BR-800 chegasse à concessionária mais barato por força de uma exceção tributária, o comprador engolia o alternador fraco e o amortecedor que vazava. O preço comprava o perdão. Retire a exceção e cada falha vai imediatamente para a mesa de comparação, lado a lado com o concorrente. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 15 de março de 1990, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República. O programa era a abertura. Depois de décadas de proteção, o mercado brasileiro foi escancarado ao produto estrangeiro. As alíquotas de importação despencaram e a indústria nacional passou a enfrentar concorrência internacional direta pela primeira vez. Para a economia brasileira como um todo, aquilo abriu um debate que dura até hoje. Para a Gurgel Motores, foi uma sentença. Mas o golpe que matou a empresa não veio de fora. Não foi o carro importado. Foi algo muito mais discreto do que isso. O governo publicou uma decisão tributária. O benefício de IPI, até então praticamente exclusivo do primeiro carro nacional, passou a valer para qualquer automóvel com motor de até 1.000 centímetros cúbicos. No papel era uma medida técnica e neutra. Não citava a Gurgel, não citava empresa alguma. Soava até progressista. Incentivava carro pequeno, econômico, acessível a quem ganhava pouco. Exatamente os objetivos que João Gurgel perseguia desde 1949. Na prática, apagou a razão de existir do BR-800, porque a vantagem nunca esteve no carro. A vantagem era a exceção. E uma exceção estendida a todos deixa de ser exceção. Durante 2 anos, aquele desconto tinha sido tudo. Era ele que colocava o BR-800 numa faixa de preço onde nenhum outro automóvel novo chegava. Era ele que transformava um carro pequeno, feito por uma empresa pequena, num concorrente possível. Retirado o desconto, sobrou o carro. E o carro sozinho não sustentava a comparação. O momento também não poderia ser pior. A fábrica havia acabado de se comprometer inteira com o BR-800. Ferramental, linha de montagem, fornecedores, contratos. Não havia como recuar para outro produto. E o outro produto, como se veria em poucos meses, também já estava na mira. A resposta da indústria foi quase imediata. A Fiat lançou o Uno Mille, com motor de 1.000 centímetros cúbicos. As demais montadoras vieram atrás com seus próprios modelos de 1 litro. Nascia ali a categoria que dominaria as ruas brasileiras pelas 2 décadas seguintes.
o carro popular 1.0, e o consumidor entrou na concessionária diante de duas opções com preços parecidos. De um lado, um BR 800, 32 cavalos, vidros planos, pouco espaço atrás, acabamento simplificado, rede de assistência limitada, fabricado por uma empresa de uma cidade do interior. Do outro, um Uno Mille, maior, mais potente, mais bem acabado. Com concessionária em qualquer cidade média do país, peça de reposição em qualquer esquina e uma multinacional inteira por trás. Não houve disputa. Não houve sequer hesitação. Um comprador de carro popular não está praticando um gesto cívico. Está comprando o transporte da família com dinheiro que levou anos para juntar. Ele quer que o carro funcione, que a peça exista e que a oficina da esquina saiba consertar. Durante 2 anos, o preço havia respondido por todas essas dúvidas. Enquanto o BR 800 saísse mais barato, valia a pena arriscar. Quando os preços se emparelharam, a pergunta mudou de natureza. Deixou de ser se valia a pena apostar no carro brasileiro. Passou a ser, simplesmente, por que este e não aquele? Para essa pergunta, a Gurgel não tinha resposta. O efeito apareceu nos números antes de aparecer nos jornais. As vendas do BR 800 despencaram a praticamente zero ainda em 1990. Não houve queda gradual, não houve temporada ruim, não houve tempo de reagir. O carro simplesmente parou de sair da concessionária. Entre 1988 e 1991, o BR 800 foi produzido em pouco mais de 6.500 unidades. 6.500 carros. A meta declarada era produzir 60 mil por ano. O total de toda a vida do modelo não chegou a 1/8 de um único ano de projeção. E 8.000 pessoas haviam comprado ações contando com aquela projeção. Mas a Gurgel ainda tinha a outra perna. Fora dos carros urbanos, no território onde a empresa reinava havia 15 anos, estava o utilitário fora de estrada mais vendido do Brasil. Foi ali que veio o segundo golpe. O Carajás passou a ser tributado com IPI de 85%. O resultado é um dos paradoxos mais amargos da história industrial brasileira. Um veículo produzido em São Paulo, por uma empresa brasileira, com tecnologia brasileira, ficou mais caro que um Lada Niva importado da União Soviética. Mesmo com o Lada pagando 85% de imposto de importação para entrar no país. Vale repetir a frase devagar, porque ela não é figura de linguagem. Era mais barato trazer um Jeep do outro lado do planeta, atravessar o Atlântico com ele, pagar imposto de importação, despachar no porto e distribuir pelo Brasil, do que fabricar um em Rio Claro. O comprador fez a única coisa racional. Escolheu o Lada. A fatia de mercado que a Gurgel havia construído durante uma década e meia, fazendeiros, empresas de reflorestamento, prefeituras, operadores de estradas de terra, migrou para o veículo russo. Em janeiro de 1991, a Gurgel encerrou a produção do Carajás. Em menos de 12 meses, a empresa perdeu as duas pernas. O carro popular e o utilitário. O produto do futuro e o produto que pagava as contas. E aqui é preciso ser honesto sobre o que se pode e o que não se pode afirmar. Não existe documento provando que alguém em Brasília tenha se sentado para eliminar a Gurgel. Não há conspiração comprovada, não há assinatura em ordem de execução, não há nome a apontar. O que existe é um governo perseguindo uma política econômica muito maior do que uma montadora de Rio Claro. E uma empresa cuja existência inteira dependia justamente da exceção que aquela política eliminou. É isso que torna esta história mais perturbadora do que qualquer escândalo. Um escândalo tem culpado, tem rosto, tem processo. Aqui, o que matou a empresa foi aquilo em que ninguém pensou. Numa mesa em Brasília, a decisão sobre motores de até 1.000 centímetros cúbicos era uma linha entre dezenas de linhas de um pacote econômico. Ninguém naquela sala precisou querer o mal de João Gurgel. Bastou não pensar nele. E a 800 quilômetros dali, no interior paulista, aquela linha esvaziou um pátio de fábrica. O que veio depois não foi mais uma disputa de mercado. Foi outra coisa. E durou 5 anos. João Gurgel tinha 65 anos. Uma fábrica parada pela metade, 8.000 sócios esperando explicação e nenhum produto capaz de sustentar a empresa. Ele fez o que um engenheiro faria. Voltou para a prancheta. A prancheta ainda funcionava. O resto não. Entre 1991 e 1993,
A Gurgel lançou 2 carros novos, ergueu uma fábrica em outro estado e bateu na porta do governo federal. Nenhuma dessas coisas mudou o rumo, mas todas explicam por que a empresa levou 5 anos para morrer em vez de fechar de uma vez. O primeiro projeto foi o Motomachine. Em 1991, a fábrica lançou um biposto de carroceria curta, construído sobre a base mecânica do BR-800 e pensado para o trânsito urbano. Mais curto, mais leve, mais barato de produzir. Era a tentativa de encontrar um nicho que os populares de 1 litro ainda não ocupavam. Foram fabricadas 177 unidades. 177. Numa fábrica dimensionada para escala industrial, isso não é produção. É a contagem de uma oficina. No ano seguinte veio o Super Mini. Era o BR-800 corrigido. Potência elevada para 36 cavalos. Suspensão reforçada. Vidros melhores. E pela primeira vez uma tampa de porta-malas de verdade. Detalhe que parece pequeno e que para quem usa o carro todos os dias, não é. As críticas haviam sido ouvidas uma a uma e respondidas. Em praticamente todos os aspectos técnicos, era um carro melhor. Fracassou. E é aqui que a história muda de natureza. A essa altura, o problema já não estava no produto. O mercado não rejeitava o carro. O mercado simplesmente não tinha mais nenhum motivo para escolhê-lo. Do outro lado da vitrine havia automóveis maiores, mais baratos de manter, com peça em qualquer cidade e revenda garantida na hora de trocar. Consertar o carro não resolvia. O que precisava ser consertado estava fora da fábrica. João Gurgel entendeu isso. E a resposta dele foi aumentar a aposta, não reduzi-la. Nasceu o projeto Delta. A ideia era produzir um automóvel ainda mais barato que o BR-800, voltado às faixas de renda mais baixas do país e fabricá-lo perto do mercado que pretendia atender. As carrocerias sairiam de Rio Claro. A mecânica seria montada em Eusébio, no Ceará. Não era apenas um plano industrial, era levar emprego de indústria automobilística para uma região que nunca havia tido nenhuma. Em 1991, a empresa assinou protocolos com governos estaduais para viabilizar o projeto. A fábrica cearense foi construída, foi instalada, recebeu equipamento. Nunca operou um único dia. Restava um caminho. A Gurgel pediu ao BNDES, o Banco de Desenvolvimento do país, a instituição criada exatamente para financiar projetos como aquele, um empréstimo de 80 milhões de dólares. O governo federal negou. Vale encarar de frente o que essa recusa significa. O Banco de Desenvolvimento de uma nação negou crédito à única montadora independente que essa nação já teve. No momento exato em que o mesmo governo acabava de remover a política que a mantinha viva. Retirou-se a proteção e recusou-se o financiamento que permitiria sobreviver sem ela. A empresa conseguiu apenas 2 empréstimos pequenos, junto a governos estaduais. Não foi suficiente. Não chegou perto. Havia nesse período algo que nenhum balanço registra. A Gurgel não era uma fábrica anônima, num distrito industrial da capital. Era a indústria automobilística de uma cidade do interior que, antes dela, vivia de agricultura e de ferrovia. Quando uma fábrica assim encolhe junto tudo o que se organizou em volta dela. O fornecedor da esquina, a oficina que se especializou, a casa que foi financiada contando com aquele salário. João Gurgel tinha 67 anos quando pediu concordata. Havia passado 44 deles tentando provar que um professor estava errado. Continuou defendendo o projeto publicamente, com a mesma convicção de 1987. Só que agora sem uma fábrica em pleno funcionamento para sustentar o argumento. Em 1993, a Gurgel Motores entrou com pedido de concordata, instrumento previsto na lei brasileira da época para suspender pagamentos e tentar reorganizar a empresa antes da quebra. A reorganização não veio. Em 1994, a Justiça de São Paulo decretou a falência. A decisão alcançou as 2 pessoas jurídicas, a Gurgel Motores, em Rio Claro, e a Gurgel Brasil, em Eusébio. O motivo registrado nos autos foram as dificuldades financeiras decorrentes do impacto de sucessivas medidas
anti-inflacionárias adotadas pelo governo federal. Está escrito em processo judicial, em linguagem administrativa, sem um único adjetivo. A empresa quebrou por causa de decisões do próprio Estado. A fábrica do Ceará, construída, instalada, jamais acionada, deixou um rombo de cerca de 3,5 milhões de dólares no Banco do Estado do Ceará, a instituição pública que havia financiado o projeto. Um prédio completo, com equipamento dentro, e nenhum carro do lado de fora. E os 8 mil brasileiros que haviam comprado ações para ter o direito de comprar um carro, acordaram e descobriram que não eram mais sócios de uma montadora. Eram credores de uma massa falida. A falência foi decretada em 1994, mas a fábrica não morreu naquele dia. Ela agonizou por 2 anos. A produção arrastou-se. Alguns carros ainda foram montados. Alguns funcionários ainda chegavam de manhã. Advogados continuavam discutindo o que ainda podia ser salvo. Na indústria pesada, uma fábrica raramente se apaga com um interruptor. Ela esfria devagar, setor por setor, até não sobrar mais nada para esfriar. Em 1996, a fábrica de Rio Claro fechou definitivamente. Não há discurso registrado. Não houve cerimônia. Não existe a fotografia famosa dos operários atravessando o portão pela última vez. Para uma empresa que ocupara a primeira página dos cadernos de economia por 2 décadas, o ponto final chegou em silêncio quase completo. E isso, por si só, já diz muita coisa. Vale imaginar aquele terreno naquele momento. 377 mil metros quadrados às margens da rodovia Washington Luiz. 9 galpões. E em algum ponto do complexo, o prédio erguido especificamente para o programa de veículos elétricos, cuja pedra fundamental fora assentada 16 anos antes, entre aplausos e promessas de futuro. E, na linha de montagem, os carros pela metade. É esse o detalhe que mais permaneceu na memória de quem entrou ali depois. Não as máquinas, não os galpões vazios, os carros inacabados, abandonados exatamente na etapa em que pararam, trancados lá dentro. Uma linha congelada no meio do gesto. Um chassi sem carroceria. Uma carroceria sem portas. Um posto de trabalho com a ferramenta ainda apoiada onde o operário a deixou, na expectativa de voltar na manhã seguinte. No setor administrativo, através das janelas, viam-se mesas e cadeiras empilhadas, fileiras de prateleiras, computadores antigos. Todo o aparato burocrático de uma montadora, amontoado em pilhas, esperando avaliação. E numa das paredes ainda restavam os vestígios de um cartaz do Super Mini. Trazia um rebanho de ovelhas e, acima delas, a chamada convidando o espectador a fugir do rebanho. O carro daquele cartaz nunca fugiu de coisa alguma. E o cartaz permaneceu colado na parede de uma fábrica morta, anunciando uma rebeldia que já não existia. As máquinas dos galpões foram posteriormente vendidas pela massa falida. A maior parte como sucata. Vale parar nessa frase. As máquinas que produziram o primeiro automóvel inteiramente projetado e fabricado no Brasil. Os moldes que deram forma ao chassi Plastil. Os equipamentos que montaram o motor Enertron. O primeiro bloco de motor automotivo desenvolvido por brasileiros. Pesados por quilo, não há registro de nenhum museu, nenhuma universidade, nenhum órgão público que tenha tentado preservar aquele ferramental. Não havia lei obrigando ninguém a isso, e não havia comprador interessado em manter um parque industrial de uma marca falida. O que existia era uma massa falida com credores a pagar e um pátio de equipamentos a liquidar. A lógica é impecável. O resultado é irreversível. A mais de 2.000 quilômetros dali, no Ceará, a segunda fábrica permanecia intacta no meio do seu terreno. Uma unidade completa que jamais produziu um único veículo, com carros inacabados guardados dentro. A massa falida precisou contratar equipes de vigilância para tomar conta dela. Nem assim os furtos foram evitados. Uma fábrica que nunca funcionou, sendo protegida de gente que queria levar embora os pedaços dela. Enquanto tudo isso acontecia, o número final foi fechado. Em 25 anos de operação, a Gurgel Motores produziu cerca de 40 mil veículos. 40 mil.
para toda a história da empresa. Era aproximadamente o que uma fábrica do ABC Paulista entregava em 2 semanas no mesmo período. Mas aqueles 40 mil carros carregavam algo que nenhum outro automóvel rodando no Brasil possuía. Pertenciam inteiramente ao lugar onde tinham nascido. O homem a quem disseram, em 1949, que carro não se fabrica, fabricou 40 mil e depois assistiu ao lugar onde eles foram feitos ser vendido a peso. Houve um último carro saindo daquela linha, e há uma ironia silenciosa em qual modelo era. Não era o BR-800, não era o Super Mini, não era o Moto Machine, nem nada nascido da grande aposta dos anos 1980. A linha que permaneceu em produção até o fechamento foi a do X12, a família de utilitários lançada no início dos anos 1970, o primeiro sucesso comercial da empresa. Carroceria de fibra, chassi Plastil, mecânica Volkswagen refrigerada a ar. Praticamente o mesmo veículo que havia colocado a Gurgel no mapa 25 anos antes. A empresa começou fabricando um utilitário de fibra sobre mecânica alemã e terminou fabricando um utilitário de fibra sobre mecânica alemã. Tudo o que havia entre esses dois pontos, o carro elétrico, o motor nacional, o carro popular, a fábrica do Nordeste, a independência tecnológica anunciada num 7 de setembro, morreu antes. A fábrica sobreviveu ao próprio futuro. No fim, produzia apenas o passado. E havia quem ainda estivesse rodando com aqueles carros. Cerca de 40 mil veículos circulavam pelo país no dia em que o portão foi fechado. Fazendas, prefeituras, empresas de reflorestamento, famílias no litoral. Cada um deles amanheceu com um automóvel cuja fabricante havia deixado de existir. A garantia de 100 mil quilômetros continuava impressa nos documentos. Não havia mais ninguém para honrá-la. A peça de reposição virou item de sorte. Quem tinha um Gurgel passou a depender de estoque encalhado em revenda, de peça usada, de torno de esquina, de outro proprietário disposto a vender o que tinha sobrando. A rede de assistência, que já era pequena, simplesmente evaporou. O que aconteceu depois é uma das coisas mais notáveis desta história, e ainda não é hora de contá-la. Mas há uma perda maior, e ela não constava de nenhum inventário da massa falida. Um leiloeiro sabe avaliar uma prensa, um galpão, um estoque de matéria-prima. Ninguém sabe avaliar a única coisa que a Gurgel realmente construiu de irreplicável: a capacidade. Durante 25 anos, um grupo de engenheiros e operários no interior paulista aprendeu a fazer aquilo que ninguém mais no país sabia fazer. Aprendeu a moldar plástico estrutural em escala. Aprendeu a projetar um chassi do zero, sem licença estrangeira. Aprendeu a desenvolver, ensaiar e produzir um bloco de motor brasileiro. Aprendeu a resolver problemas de engenharia sem o orçamento que normalmente se exige para resolvê-los. Esse conhecimento não estava nas máquinas, estava nas pessoas. E as pessoas se dispersaram. Não houve empresa sucessora, não houve outro fabricante nacional que absorvesse aquela equipe e continuasse a linha de pesquisa. Não houve programa público que recolhesse a experiência acumulada e a transferisse para outro lugar. Os engenheiros foram trabalhar em outras indústrias, em outras cidades, em outros ramos. Os operários procuraram emprego onde havia emprego. Perder uma fábrica é perder ativos. Ativos se compram de novo. Perder uma capacidade é outra coisa. Ela leva décadas para se formar. Depende de gente que trabalhou junto tempo suficiente para aprender junto. E quando se desfaz, não volta sozinha. O Brasil não perdeu apenas uma montadora em 1996. Perdeu a única equipe que tinha levado um automóvel nacional do papel à rua, do começo ao fim. E vale fazer uma última conta. Em 1949, um estudante da Escola Politécnica ouviu que carro não se fabrica. Em 1996, a fábrica que ele construiu para provar o contrário fechou as portas. 47 anos. Uma vida profissional inteira dedicada a uma única ideia. Ele tinha 70 anos quando aquilo terminou. O que ninguém imaginava, naquele momento, é que o fim da fábrica não seria o fim da história. Faltavam ainda 13 anos de processo judicial, um leilão,
um decreto municipal, uma marca vendida por quase nada e um último capítulo pessoal que ninguém teria escrito assim. Porque quando uma montadora morre, ela não termina no dia em que a fábrica fecha. Quando uma montadora morre, a morte não termina no dia em que a fábrica fecha. Ela continua por décadas dentro de processos judiciais. A massa falida da Gurgel reunia, entre outros credores, cerca de 700 ex-funcionários e uma longa lista de fornecedores. Eram as pessoas que haviam montado aqueles carros com as próprias mãos. Laminadores de fibra de vidro, soldadores de chassi tubular, técnicos que calibravam o motor Enertron. Elas esperaram. Esperaram enquanto a fábrica esfriava. Esperaram enquanto os advogados discutiam. Esperaram enquanto os galpões permaneciam parados, sem produzir e sem serem vendidos, porque patrimônio em disputa judicial não se move. Um crédito trabalhista numa falência não rende, não corrige, não acompanha a inflação de forma alguma parecida com a realidade. Ele apenas envelhece, junto com o credor. Em maio de 2001, 5 anos depois do fechamento, 7 anos depois da falência decretada, o que restava da fábrica foi finalmente a leilão. Um homem chamado Paulo Sérgio Malaman, que havia passado anos pesquisando e colecionando veículos da marca, dirigiu seu Fusca até Rio Claro para acompanhar aquilo. Foi ao fórum. Perguntou. Acabou sendo levado até o síndico da massa falida, que anotou num pedaço de papel o telefone do advogado responsável. Ele ligou dali mesmo e pediu autorização para entrar. Conseguiu. O relato que deixou depois é um dos pouquíssimos registros em primeira mão daquele lugar depois da morte. A sensação misturada de emoção e tristeza ao finalmente entrar num sítio que sempre quisera conhecer e encontrá-lo em estado de abandono. Naquela tarde, ele era provavelmente a única pessoa em Rio Claro que estava ali por causa da marca, e não por causa de um crédito a receber. O leilão tinha uma expectativa declarada: arrecadar cerca de 25 milhões de reais. O síndico, Jaime Marangoni, explicou o que aquele número representava. Era aproximadamente 10% da dívida total da empresa. Daria para pagar os ex-funcionários. O restante, disse ele com todas as letras, era impagável. 10%. 7 anos de espera para chegar a 10%. E a certeza registrada em declaração pública de que os 90 restantes não sairiam nunca. Ainda assim, o terreno continuou emperrado. Em 2007, a Prefeitura de Rio Claro publicou no Diário Oficial do município um decreto de desapropriação, declarando a área de utilidade pública. Era uma tentativa de destravar um impasse jurídico que se arrastava desde 1993 e entregar os 377 mil metros quadrados e os 9 galpões a alguma empresa disposta a se instalar na cidade. Há uma ironia nesse detalhe, e ela dispensa comentário. Esta empresa morreu por causa de uma linha publicada num diário oficial. 17 anos depois, o destino do corpo dela também foi decidido por uma linha publicada num diário oficial. Os galpões acabaram vendidos. Hoje, o terreno às margens da rodovia Washington Luiz é um condomínio empresarial, onde funcionam empresas diversas. Não há museu ali. Não há monumento. Não há placa informando que, dentro daquelas paredes, foi montado o primeiro automóvel inteiramente projetado e fabricado no Brasil. Quem passa de carro pela rodovia não tem como saber. No Ceará, a fábrica que nunca operou deixou um terreno de 20 mil metros quadrados que permaneceu na massa falida por quase 25 anos depois da quebra. A justiça procurou o comprador repetidamente, por cerca de 2 milhões de reais, numa localização valorizada perto do litoral. Ninguém comprou. O último ativo de valor com o nome Gurgel era um terreno vazio, à beira-mar, num estado onde os carros da marca jamais chegaram a ser produzidos. E havia ainda o nome. Em 2003, o registro da marca Gurgel no Instituto Nacional da Propriedade Industrial perdeu a validade. A massa falida não renovou. Juridicamente, o nome ficou sem dono. Em abril de 2004, um empresário de São Paulo o comprou. Preço: R$ 850. R$ 850. Na época, o valor de um pneu razoável. Esse foi o preço de tudo o que um homem levantou em 35 anos. A marca que esteve em Genebra,
que fardou veículos para o exército brasileiro, que colocou na rua o primeiro carro elétrico da América Latina. A família Gurgel foi à justiça, alegando que nunca havia sido consultada. Perdeu. Juridicamente, nada impede o registro de uma marca cujo prazo expirou. O nome segue existindo no mercado até hoje, sob outra administração, ligado à importação de triciclos a diesel para uso rural e à fabricação de empilhadeiras no interior paulista. Não tem relação alguma com a montadora original. E o fundador? João Augusto Conrado do Amaral Gurgel morreu em 30 de janeiro de 2009, em São Paulo, aos 82 anos, internado no Hospital São Luís. Havia 8 anos que sofria de mal de Alzheimer. 8 anos. A conta leva a 2001, o mesmo período em que a fábrica dele ia a leilão, e um desconhecido caminhava pelos galpões abandonados, fotografando o que restava. O homem que memorizara cada detalhe de 40 mil automóveis foi perdendo a capacidade de memorizar, exatamente quando o país começava a esquecê-lo. Ele não chegou a ver nada do que veio depois. Então, o que a Gurgel deixou? Não uma fábrica. O terreno virou condomínio empresarial. Não uma marca. Foi vendida por R$ 850. Não uma empresa sucessora. Não existe nenhuma. O que ela deixou foi uma pergunta que o Brasil ainda não terminou de responder. Mas antes da pergunta, uma confissão necessária. Até hoje, os próprios brasileiros não concordam sobre quem matou a Gurgel. A maior parte das fontes aponta para Collor e a decisão tributária de 1990, somada à recusa do empréstimo do BNDES. Uma segunda corrente sustenta que o golpe decisivo veio depois, com a negativa do governo Itamar Franco ao Projeto Delta. Uma terceira responsabiliza os governos estaduais, que teriam assinado protocolos e não os honrado. As três versões não podem estar corretas ao mesmo tempo, e este documentário não vai escolher uma delas. Não por covardia, mas porque a discordância é, ela própria, a evidência. Uma empresa que vive do mercado morre de causas que qualquer analista consegue medir. Perdeu participação, perdeu margem, perdeu o cliente para um produto melhor. A Gurgel morreu de causas que ainda estão sendo discutidas 3 décadas depois, em versões que dependem de qual governo o narrador prefere culpar. Quando uma empresa depende de decisão política para existir, até a causa da morte dela vira assunto político. E há 3 contradições que atravessam esta história do começo ao fim. A primeira, o homem que quis libertar o Brasil do automóvel estrangeiro aprendeu o ofício dentro da indústria estrangeira. Especializou-se no General Motors Institute. Trabalhou na Buick. Voltou ao país sabendo exatamente como se fabrica um carro, porque aprendeu no lugar onde os carros eram fabricados. O nacionalismo dele não era provinciano, era informado, e talvez só pudesse ser assim. A segunda, ele pediu apoio do Estado enquanto combatia publicamente o maior projeto industrial que o Estado tocava. Gurgel foi crítico ferrenho do pró-álcool até o fim da vida. Por isso o carro econômico nacional foi movido a gasolina. Ele queria o Estado como sócio, mas nos termos dele. A terceira e a mais cruel, o orgulho nacional foi ao mesmo tempo o combustível e a armadilha. A venda de ações levantou dinheiro apelando ao patriotismo. E foi exatamente essa exigência que empurrou o preço do carro acima do concorrente. Aquilo que salvou a empresa em 1988 foi o que a matou em 1990. A pergunta verdadeira, portanto, nunca foi se o brasileiro é capaz de fabricar automóveis. Isso foi respondido em definitivo. Foi respondido com 40 mil veículos, com sistemas patenteados, com um bloco de motor desenvolvido do zero e com um carro elétrico rodando em 1974. A pergunta é outra. O que um país faz com quem prova isso? Durante 25 anos, uma empresa independente de uma cidade do interior conseguiu o que a indústria nacional inteira não conseguiu: dominar a cadeia técnica completa, do chassi ao motor. E foi liquidada não por um concorrente melhor, mas pela remoção da vantagem artificial que a mantinha de pé, enquanto todas as suas desvantagens estruturais permaneciam intactas. A lição incomoda os dois lados do debate. De um lado, mostra que abrir um mercado de uma vez pode apagar em meses uma capacidade técnica que levou décadas para se formar, e que, uma vez perdida, não volta sozinha.
De outro, obriga a admitir que uma empresa cuja competitividade inteira cabe numa linha de decreto talvez nunca tenha sido, de fato, uma empresa viável. 10 veículos por dia jamais enfrentariam milhares. Talvez a verdade esteja no lugar mais desconfortável. Uma política industrial de verdade precisa decidir o que quer e sustentar essa decisão tempo suficiente para uma empresa amadurecer. O Brasil decidiu no fim dos anos 1980 e desfez a decisão em menos de 3 anos. Não existe engenharia que sobreviva a isso. E, no entanto, os carros sobreviveram. Cerca de 40 mil veículos ficaram nas ruas sem fábrica, sem garantia válida, sem rede de assistência e sem peça de reposição. Deveriam ter desaparecido em 10 anos. Não desapareceram. Proprietários, clubes e colecionadores mantiveram aquilo funcionando por 3 décadas, por conta própria, sem qualquer apoio do Estado ou de empresa alguma. Em 2026, no centenário de nascimento de João Gurgel, esse esforço apareceu inteiro. Em março, um museu em Campos do Jordão abriu uma mostra dedicada aos 100 anos de legado, com esboços originais, registros de patentes e estudos técnicos sobre veículos elétricos feitos décadas antes de o assunto virar tendência global. Em 30 de maio, Rio Claro fez a sua homenagem. 20 veículos clássicos expostos, fotografias raras recuperadas com auxílio de inteligência artificial, peças originais da antiga fábrica, entrada gratuita. Às 3 da tarde, a exibição de um filme montado a partir do acervo restaurado. Os clubes Gurgel organizaram uma carreata. A concentração foi na Avenida João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. A cidade deu o nome dele a uma rua. E houve uma roda de conversa com ex-funcionários da empresa. As mesmas pessoas que passaram anos como credores de uma massa falida voltaram 3 décadas depois para contar como era. Em julho de 2026, aquele acervo se tornou permanente no Museu Histórico da cidade. Não no terreno da fábrica, no centro de Rio Claro. 30 anos depois de a fábrica fechar, a cidade abriu uma sala definitiva para lembrar dela. O próprio João Gurgel deixou a frase final da sua história. Em entrevistas ao longo dos anos 1990, depois de perder a empresa, depois da recusa do empréstimo, depois que seus carros pararam de sair da linha, ele disse que havia feito o impossível e que o Brasil é que não soube o que fazer com aquilo. 40 mil automóveis, um motor, um carro elétrico 30 anos adiantado. E um professor que, em 1949, disse que carro não se fabrica. Ele estava errado. E isso, no fim, não foi suficiente.